A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre uma semente que o Senhor plantou no nosso coração. O tema do vídeo de hoje é a semente e qual o propósito dessa semente, qual o propósito dessa vontade que o Senhor plantou no nosso coração. Eu quero ler Gênesis 1, versículos 26 e 27, que diz: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Agora eu quero ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Então nós vemos que antes de todas as coisas, quando Deus nos criou, antes do diabo plantar a rebelião, o pecado no coração do homem, Deus ele já havia plantado sua preciosa semente. E nós vamos ver qual é essa semente, qual o propósito dessa semente, qual o propósito dessa vontade que Deus plantou em nós. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e acima de tudo, seu sopro de fé e vida eterna. Em Gênesis 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus, ele nos criou, ele se preocupou com cada pedacinho criado em nós. Ele se preocupou conosco e com o nosso coração. Em cada pessoa que nasce, essa semente já está presente e permanece com ela por toda a vida. E é a presença dessa semente que faz o homem buscar a Deus. Nós lemos em Eclesiastes o quê? Que Deus, ele colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Então, todo ser humano que nasce, todo homem que nasce, ele nasce com esse desejo profundo, essa busca por algo. Essa busca por adorar algo, essa busca de seu coração ser preenchido com algo. E é essa semente que Deus plantou no nosso coração, o desejo pela eternidade. E o homem tem necessidade dessa busca, nós temos necessidade, todos nós, toda a humanidade tem necessidade de buscar alguma coisa, de ter algo saciado dentro de si. Ao estudarmos qualquer cultura, veremos que sempre existe a busca por algo ou alguém para adorar. E é aí que, como muito da adoração foi deturpado, como a semente maligna da idolatria, a semente maligna do extravio do propósito, que o Senhor colocou em nosso coração, uma semente de fome por adorar algo, por adorar, pela adoração. E como isso foi deturpado, e todo ser humano ele tem essa busca, o desejo dessa busca, e qualquer cultura que nós formos olhar, estudar, nós vemos esse desejo. Veremos que sempre existe a busca por algo para adorar. Veremos que sempre existe a busca pela adoração, por saciar esse desejo do nosso coração. E essa busca errada pode gerar muitos problemas, quando o homem busca de forma errada esse desejo, saciar o desejo da adoração que é em seu coração, essa busca pela eternidade, que é a semente que Deus plantou no nosso coração, aí vai gerar muitos conflitos. Por isso que hoje vemos guerras em nome da religiosidade, né? Nós vemos muitos conflitos em nome da religiosidade. Muitas religiões confrontando uma com a outra em nome desse algo que Deus colocou no coração, que foi deturpado. Alguns exemplos. Quando alguém se prostra diante do sol, tem pessoas que consideram o sol um Deus. Essas pessoas acham que não se prostrando diante de Deus, se prostram diante do sol para adorá-lo e crê que está buscando a Deus. Adoração deturpada, adoração adoração incorreta, não estão adorando ao Deus verdadeiro.
Quando alguém faz sacrifícios a entidades e divindades, estão nessa busca em satisfazer essa vontade do coração, mas estão satisfazendo o desejo de adorar de forma errada, porque só apenas um único Deus, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o Criador de todas as coisas, aquele que nos criou, aquele que soprou em nós o fôlego de vida, somente Ele pode ser adorado. E temos também os segmentos mais radicais, como o islamismo, que traz tanto transtorno em nome de adorar um Deus, que fazem de sua busca a Alá um assunto que preocupa e ameaça pessoas. Hoje temos visto essa realidade. Em nome da adoração a um Deus falso, vidas estão sendo subjugadas, vidas estão sofrendo e querem satisfazer um desejo que há em seu coração. Acham que estão fazendo o correto. O diabo sabe da existência dessa semente. O diabo sabe dessa fome que o homem tem dentro de si. E tenta fazer com que o homem se satisfaça com mentiras e ilusões. Nós vemos tantas pessoas que adoram ídolos, adoram entidades, adoram com religiões vãs, que se apegam a uma ilusão, que se apegam a uma adoração falsa. Como é o caso das seitas e religiões que tentam transferir o poder de Deus para diferentes entidades, que na verdade são espíritos enganadores. A base de todas essas religiões vãs são espíritos enganadores, que querem extraviar, que querem tirar o foco do homem da adoração a Deus. Por quê? Porque qual é o objetivo de Satanás? Roubar a glória devida a Deus. O que Satanás tenta fazer é tirar o homem da presença de Deus e roubar para ele a glória que é devida a Deus. É o que ele quer fazer. No capítulo 1 de Efésios, Paulo escreve que todo homem foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, para sermos adoradores do Deus vivo. Eu quero ler dos versículos 3 ao 14, que tem muito a nos ensinar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença e em seu amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Que passagem linda! Que passagem bíblica linda que diz tudo sobre adoração. Que fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos dele, fomos criados para ele, para servirmos a ele. A partir desse entendimento, podemos afirmar que o homem foi criado para ser um adorador do Deus vivo e único. Adoramos a um Deus vivo e único, não há outro além dele. Então, o objetivo principal de cada pessoa, o nosso objetivo, é ter comunhão com Deus. E essa busca desenfreada de quem não entendeu o propósito, de quem precisa ser alcançado ser atraído para a presença de Deus. Essa semente pode até ser apagada, mas nunca retirada. Essa busca
esse desejo pela eternidade que o Senhor colocou no coração do homem, ela pode ser apagada, pode ser distanciada do seu propósito, mas ela não pode ser retirada. Todos nós a temos. Deus quer se relacionar conosco. Essa comunhão foi quebrada quando o pecado entrou no mundo. E Deus enviou Jesus para ser crucificado e nossa comunhão com Ele ser restaurada. E Jesus veio e Jesus morreu por nós, porque Deus quer se relacionar conosco. Deus não permitiu que fôssemos deixados das nossas transgressões e pecados, mas Ele nos deu uma oportunidade de arrependimento. Deus nos deu uma oportunidade de sermos chamados seus filhos, de sermos adotados como filhos, e isso é gerado em nós mais e mais desejo para adoração, para que esse desejo pela eternidade seja aperfeiçoado a cada dia e a nossa adoração ser mais verdadeira a cada dia. Então a semente plantada em nós foi também restaurada pelo Espírito, quando Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, carregou os nossos pecados. Essa semente plantada em nós, ela foi restaurada pelo Espírito Santo para a salvação de todo aquele que crê. Então, crer em Deus, quando nós temos essa semente restaurada em nós, Deus nos permitiu sermos adotados como filhos. E essa restauração foi para que o adorássemos em espírito e em verdade. Em João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome, eles foram chamados, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. O sacrifício de Cristo é que tornou possível que a semente de Deus em nosso ser fosse vivificada. Todas as vezes que nós pensamos na morte de Jesus e na sua ressurreição e como esse evento, esse processo que Jesus passou foi tão importante para nós, tão importante para a humanidade, essa chance que o Senhor nos deu, nós vemos que essa reconciliação fez com que a semente da adoração em nós fosse vivificada para uma adoração sem protocolos, para uma adoração em que eu possa entrar direto na presença de Deus. E o Pai pudesse reencontrar seus filhos como verdadeiros adoradores, por intermédio de Cristo. Assim, o coração de cada um se tornou o lugar da adoração. Somente assim, somente com Cristo vindo e nos reconciliando com o Pai, o coração de cada um de nós se tornou um templo. E aí os templos físicos, eles já não importam mais para Deus. Porque nós somos o templo e a igreja se reunindo, cada um como uma habitação do Espírito Santo, e ali em comunhão adorando ao Senhor. Esse é o motivo pelo qual Cristo nos arrebanhou, o motivo por qual Cristo nos atraiu para Deus. Porque o coração de cada crente, o coração de cada ser humano, o coração de cada pessoa que confessa Jesus como Senhor, que confessa que Jesus é seu Salvador e o seu coração é templo do Espírito Santo, e que essa semente foi restaurada pelo Espírito para a salvação de todo aquele que crê, para que o coração desses se torne um lugar perfeito para adoração. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.